Isso é uma das coisas que falta bastante no mercado da estética. Esse conhecimento, eu acho que até dentro das universidades, principalmente, na graduação mesmo, né? Quando o profissional está ali na estética, na fisioterapia e daí por diante, que é em relação a esses componentes, watts, kilohertz, que são preceitos na física super básicos, assim como para nós é pele, só que como é um recurso terapêutico que envolve esse tipo de equipamento, ou esse tipo de energia aí, é importante, né? Você usou um termo bem legal. O que você ajusta num equipamento de laser, de LED, de luz pulsada? Energia. A energia é medida em joule. Exatamente. Watt é a unidade de medida de potência. Cara, olha, você falou uma coisa aí, o joules. É uma coisa tão confusa dentro dessa área da estética, porque assim, vamos falar um pouquinho sobre laser de baixa intensidade e LED aí. Cara, os equipamentos vêm, e muitos vêm com protocolo fechado, é aquela, e tem uns que, lógico, protocolo aberto, e o profissional, ele vai e investe ali de, vamos falar um aparelhinho médio, de uns 3 a 15, 20 mil reais, e ele não sabe calcular a energia do aparelho. Ah, mas será que é 2? Será que é 3? Será que é 4? Então, assim, por isso que eu falo que falta esse conhecimento e também falta o profissional ir atrás de se especializar, de entender melhor sobre isso, né? Porque senão, e assim, mais uma vez, quem vende e é mal intencionado pode usar, às vezes, atributos ruins da sua própria máquina para dizer que é bom. Vou dar um exemplo. Como eu disse a você, a gente parametriza a energia no painel da máquina. E quando eu faço a fotoepilação, né, a absorção dessa luz ela vai gerar um calor. E esse Sim. calor é medido em joule, né, que é quilocaloria. Então, o que eu preciso ver? O que o fabricante ou o representante de venda tem que mostrar, na verdade? Qual é a densidade de energia? Porque é joule por centímetro quadrado. É a quantidade de calor por uma unidade de área. Qual que é a energia que o seu equipamento emite? Qual é o range de mínimo e máximo? Ah, vai de 0 a 100 joules. Imagine você pegar um equipamento que a densidade de energia dele é de 0 a 100 joules por centímetro quadrado. Por centímetro quadrado. Aí você tem que olhar o tamanho do spot. Porque tem máquina, por exemplo, que tem o spot, que é aquela janelinha que entra em contato, que ela tem 1 por 1. Sim. 1 por 1. 1 por 1 centímetro quadrado. E ela tem até 100 joules por centímetro quadrado. Então, se eu colocar no máximo, der um disparo, o calibrador que nós estávamos falando lá, vai mostrar 100 joules. Tem 1 por 1. Imagine que você tem uma máquina que tem um spot de 1 centímetro quadrado, que entrega 100 joules e tem uma potência de 2.000 watts. Significa que ele consome 2.000 watts para te entregar essa energia. Se você pega um outro equipamento com o mesmo spot, com a mesma densidade de energia, e troque agora a palavra potência por consumo, e tá lá 1.500, qual desses, antes da gente falar em potência, qual equipamento é mais eficiente? O que consome menos e entrega a mesma quantidade de energia. Justo. Justo. A primeira confusão com o LED, o Roloniac, ele tem 840 watts de potência no diodo. E isso é a potência nominal. O que eu quero dizer com nominal? Se eu pegar o equipamento que chega até 100 joules por centímetro quadrado, e eu estou falando de um spot de 3,74 centímetros quadrados, é grande o spot. Se eu parametrizar ele a 100 joules, que não usa para ninguém isso, tá? Ele vai consumir 840 watts. Ele tem 12 LEDs, cada LED consome 70 watts. Se eu ligar no máximo, todos esses LEDs consumindo 70 watts vai dar os 840 watts. Só que a discussão não é essa. Você entendeu? A discussão não é essa. A discussão é saber. Pô, o equipamento chega até 100 joules por centímetro quadrado. Olha no manual de aplicações.
Pô, o máximo que está lá no manual de aplicações é 30. Cara, significa que o feixe luminoso do equipamento, porque outras características do feixe luminoso vão determinar a caloria depositada, característica do feixe. Pergunta aí para os especialistas que dão aula de laser, qual é a característica do feixe de luz de cada máquina que ele está lá, ou indicando, ou ensinando ela. Olha, eu nunca vi. Porque uma das discussões é esse fator de irradiância, a divergência angular do feixe, porque tudo isso influi na temperatura. Não dá para a gente cair numa discussão só de potência. Tem muitas perguntas ainda a serem respondidas. Então, tem muitas perguntas a serem respondidas e principalmente por quem vende equipamento, por quem fabrica, por quem vende, por quem ensina. Isso é importante. Porque, cara, a coisa mais fácil que tem na feira, cara, o cliente chega lá, ele já chega com um monte de especificação, cara. Se uma empresa é honesta, ela tem que explicar para você. Um exemplo claro, que é o novo equipamento de pulso eletromagnético. Você já ouviu falar da unidade de medida de potência dele ou não? Não. Porque tem a nova guerra, né? É o Tesla. Sim, já ouvi falar. A corrente Tesla agora que estão falando. Né? Gente, no próximo evento que tiver de estética, Esteticar, que a Doxy vai estar lá. vá em cada um dos estandes que vendem o equipamento, esse tipo de equipamento, e pergunta lá. Ó, quero que alguém responda para mim. O que o Tesla mede? O que é isso? O que o Tesla mede, Carlos? Então, Tesla é uma unidade de medida que é uma densidade de fluxo magnético. O que tem dentro do equipamento de pulso eletromagnético? Lá dentro da parte aplicada que entra em contato. Pode ver que não tem metal, não tem nada ali. Lá dentro tem uma bobina, que é um monte de fio enrolado, que uma corrente elétrica passa, uma corrente elétrica muito alta, passa por essa bobina. Essa bobina, quando a corrente elétrica passa lá, eu estou variando a corrente elétrica lá dentro. E quando eu estou variando a corrente elétrica lá dentro, eu tenho um campo magnético associado. Quando passa a corrente elétrica num fio, se você pegar o carregador do celular, experiência para você fazer aí para o seu filho ver, pegar um carregador do celular e usar pó de ferro bem fininho, colocar do lado do fio, você vai ver a formação de umas linhas de campo magnético. Esse campo magnético é formado a partir da passagem da corrente elétrica. Então, para eu criar um eletroímã, eu faço passar uma corrente elétrica muito grande nessa bobina e essa onda magnética que está associada à corrente elétrica que passou nessa bobina vai interagir com campos elétricos próximos. Qual é o campo elétrico próximo? A musculatura. E o que a densidade de fluxo magnético está mediando? E é assim. A honestidade que a gente fala. Isso, tá, não é compreendido ainda corretamente. A gente tem hipóteses de como esse mecanismo acontece. Uhum. A hipótese de uma fabricante americana é dependência de neurônio motor. A Doxy, fruto da pesquisa que a gente conduz com o professor Rodrigo, que a gente está fazendo lá em Anápolis, a gente já trabalhou inclusive com denervados. Nós trabalhamos com a hipótese de que a densidade de fluxo magnético, essas ondas magnéticas, elas interagem diretamente sobre o tecido muscular. E mais uma vez, para a gente conseguir essas respostas, vou muita pesquisa ainda. E tempo. O que a gente sabe? O que esse equipamento o tornou diferente de uma eletroestimulação? Eletroestimulação, a gente não consegue gerar carga de trabalho para o músculo. Perfeito. Eu não vou entrar aqui na parte, e essa é a minha hipótese, que eu estou construindo junto lá com o professor Rodrigo, porque ela tem muito da parte física envolvida, do porquê a onda magnética, a passagem na onda magnética, diferente do estímulo elétrico, gera carga, trabalho para a musculatura. Porque a gente sabe que faz. O estudo realizado, não sei se eu posso falar a marca aqui.
Pode, fica à vontade. Eu falo porque eu respeito eles. Tá? Quando a BTL colocou equipamento no mercado, eles logo depois demonstraram, com diagnóstico por imagem, né, um bom marcador, essa hipertrofia da musculatura, esse aumento de volume das fibras musculares. Né? O estudo é bom, a gente já sabe que faz. A Doxy, no primeiro estudo que fez com idosos sarcopênicos, a gente não fez com diagnóstico por imagem, mas fez por causa do custo. Mas fez um ótimo marcador também, que a gente usou dinamometria para medir a força, o aumento da força. Sim. Né? Então a gente sabe que de alguma maneira esse equipamento ele se diferencia porque ele gera carga de trabalho para o músculo. Causando e trazendo efeito de hipertrofia muscular. Exatamente. Essa é a parte séria do mercado. Que daí, do que a gente vem conduzindo, hoje até o professor me mandou, porque agora a gente está usando a ultrassonografia. Legal. Só que o que acontece, cara? Ultrassonografia para um artigo, ou ele fica uma porcaria, se você não fizer a validação da ultrassonografia. Porque você sabe que o ultrassom pode dar muita diferença da mão do ultrassonografista. E a gente passou os últimos meses só fazendo a validação dos ultrassonografistas para que o estudo fique top. Né? Para a gente demonstrar isso. Agora, como faz, a gente não sabe. E o que é a parte ruim do mercado? Que vai fazer esse equipamento flopar bonito na estética? O equipamento faz 50 mil abdominal parado em cima da máquina. Você já ouviu isso? Sim, já ouvi. Assim como falavam da corrente russa lá atrás. Cara, se pulso, essa contagem que eles fazem é baseada no número de pulso, frequência. Se pulso determinar contração ou uma abdominal, imagine uma corrente russa que faz 4.500 por segundo. Imagina em 30 minutos, quantas contrações não faz. E não é assim que funciona, cara. Então essa é a parte ruim, que é a hora que o paciente vai chegar lá e você vender que seu equipamento vai fazer 30 mil abdominais. Cara, já pensou eu subir no palco? Porque eu fiz o lançamento do Supra. Certo. Imagina eu subir no palco e falar assim, o Supra Máximos faz 30 mil abdominais em 15 minutos. Os caras falam, você, gordão? Aí o Paulo Gentil tira sarro, a turma fica brava com o Paulo Gentil. Paulo Gentil tem muita razão quando ele pega esses exageros e essas mentiras e essa pseudociência e expõe lá, ó, estão vendo? Olha o que esses caras estão falando. Ele generaliza porque ele faz, mas ele é um grande pesquisador. Aliás, leiam, para quem está trabalhando com pulso eletromagnético, é obrigação vocês lerem esse grande pesquisador que é o Dr. Paulo Gentil. Mas por isso que ele tira sarro, cara. Falta de credibilidade. E é isso que a gente não pode.